tarde aí, pessoal da internet, aqui presente, os presentes, né? Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, que é o romantismo. Como vocês podem ver, o romantismo já está no século XIX. Então, cada vez que se aproxima da modernidade, se aproxima do nosso tempo, vocês vão ver que as estéticas literárias, elas reduzem a sua expressão. A gente viu o trovadorismo séculos, a gente viu o barroco um século. Agora vocês vão ver que as coisas vão se estreitando. E por vezes vocês vão ver estéticas concomitantes ao mesmo tempo. Então, a partir do século XIX, vocês vão ver o realismo ainda com obras românticas acontecendo. Vocês vão ver o simbolismo e o parnasianismo no fim do mesmo século XIX. Então, agora, vocês precisam circunscrever as datas, porque agora você já não tem um longo período com uma única manifestação, com um único perfil estético. Isso não é fácil de perceber, porque quanto mais se aproxima do nosso tempo, mais parecido fica com o nosso tempo. Então, você pode ver que no nosso período, você pode dizer que o funk é a marca desse tempo. Tem gente aqui que provavelmente nunca ouviu um funk, eu nunca ouvi um funk, não conheço. Então, agora o predomínio não representa a homogeneidade. Você tem muitas tribos, você tem sons que só são ouvidos por skatistas. A turma da academia ouve outro tipo de música. Então, agora falar em predomínio é muito diferente do que falar do predomínio durante a Idade Média. Falar de uma homogeneidade em que a sociedade inteira se baseava num único perfil. Quer dizer, as estruturas de poder conseguiam influenciar de forma muito uniforme uma sociedade inteira. Agora não. Agora você tem tribos que conseguem se separar do que está acontecendo e da forma estética da outra. Na roupa, na pintura, no modo de ser, na culinária, em tudo. Você consegue... Nós somos contemporâneos e provavelmente temos muitas coisas diferentes, assim, radicalmente diferentes. Então, a partir aqui do século XIX, você já vai ver essa fisionomia na sociedade. Uma sociedade muito heterogênea. Ela, por um lado, vai ser muito uniformizada pela indústria, pela Revolução Industrial, pelo modo de vida urbano, mas dentro deste universo urbano, industrial, você vai ver muitas nuances. E isso vai se acentuar quanto mais a gente anda para o século XXI. Aqui no século XIX, a grande marca, então, para estudar o romantismo é a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial é o grande marco. Veja que a Revolução Industrial, ela vem logo em seguida, da Revolução Francesa, das revoluções libertárias, de revoluções que pretendiam reformar as estruturas de poder. Vimos as contradições que representa a Revolução Francesa, vimos como Napoleão, que é um déspota, ele que termina implementando o Código Civil, o Código Penal, a Constituição. Os direitos civis são implementados por um déspota. É contraditório. A história também, a partir daqui, começa a ficar muito contraditória. O discurso não coincide mais com os gestos. As práticas, elas já agora têm um hiato entre a prática e as intenções, e o gesto já não são mais uma livre passagem. Há agora uma distinção bem acentuada do que eu falo e do que eu faço. Bem, é a partir daqui, então, com a Revolução Industrial, vai surgir uma nova estética. Até agora, a gente tinha visto as estéticas serem um pêndulo entre a cristandade e o mundo greco-romano. O trovadorismo, influenciado pelas cruzadas, influenciado pelo mundo cristão, e aí você tinha o classicismo retomando os valores greco-romanos para se opor a essa estética cristã. Aí o barroco, a Contra-Reforma, para lutar por uma hegemonia que ameaçava ser perdida, ela volta a afirmar o mundo cristão. Então, trovadorismo cristão, classicismo greco-romano, barroco cristão,
arcadismo greco-romano. Agora vai surgir algo novo. Agora o romantismo, ele já não está neste universo de predomínio da estética do belo, do mundo greco-romano, nem na estética da fé da cristandade. O romantismo ele vai ter uma outra postura. Ele está influenciado ainda pelo iluminismo, pela racionalidade técnico-científica que o iluminismo prometeu colocar no lugar da religião. O grande farol do futuro seria não mais a religião, mas a ciência. E isso ia nos libertar das trevas. Essa promessa o iluminismo não cumpriu. Não houve essa liberdade, não houve esse avanço para o ser humano. E aqui a Revolução Industrial, que é fruto dessa evolução técnico-científica, com a máquina a vapor, com as locomotivas, quer dizer, agora todos os grandes dilemas da antiguidade, eles começam a ser superados, os obstáculos. Por exemplo, o transporte, lá desde o Império Romano, feito o quê? A cavalo, barcos pequenos ou a pé, demorava muito tempo. Agora você tem locomotivas em trilhos, agora você percorre longas jornadas rapidamente. Você consegue transportar monstruosidades. Então, a máquina a vapor, uma invenção inteligente, né? Ela lembra o motor de combustão interna. Você tem uma caixa de metal, você aquece, o ar se expande. Ele quer sair, não tem para onde sair. Você faz orifícios e coloca pêndulos ali. Você esquenta, o ar expande, empurra os pistões. E aí, ligado a esses pistões, por exemplo, as rodas da locomotiva, ou os teares que antes a mulher predominava nos teares. Você tinha que manualmente puxar para formar o tecido, uma força física brutal, um desgaste brutal, para fazer por dia quanto? 10 metros de tecido? Agora esses teares, a máquina a vapor, usam a força da natureza mecânica aprisionada para quilômetros por dia. Então, a produção se liberta dos limites da natureza, porque agora eu controlo a natureza e eu a submeto aos meus interesses. A tecnologia, então, é um controle da natureza que já não é mais minha irmã, eu já não tenho mais uma forma conciliada de relação com a natureza. Não, agora ela é uma mão de obra para mim, agora ela é uma força que eu escravizo e ponho a meu serviço. Antes eu usava a força dos animais, na domesticação, eu usava os escravos, agora eu uso a força da própria natureza. Agora eu controlo a natureza. Isso é no que se baseia a Revolução Industrial. E é um salto, porque antes um homem produzia com a força dele X. Um cavalo e um homem produzia 100x. Mas a máquina a vapor produz 1000 cavalos. E por sua vez já representavam quantos homens? Então, a força, agora ela se expande e ela leva o ser humano a um nível de produtividade inimaginável. Agora o ser humano consegue escapar dos limites que antes a natureza impunha. Estamos só no começo, hein? Hoje a gente vê a perversão e a consequência desse sistema que inicia aqui na Revolução Industrial. A gente submete a natureza tanto, a gente escraviza tanto a natureza, que por vezes ela exaure, ela cansa e cai morta. E por vezes ela se rebela, assim como os escravos se rebelavam. Então, isso tudo a gente já tem testemunhado nessa fadiga do planeta por ter sido tão explorado. Isso tudo começa aqui na Revolução Industrial. Então, se por um lado ela gera uma euforia no ser humano, porque prometia talvez o homem um dia se libertar do trabalho, porque o trabalho força, agora quem executa é a máquina. Então talvez um dia o ser humano se liberte. Então, se por um lado promove uma euforia de utopia,
de que a gente um dia vai ter máquinas trabalhando e a gente vai poder desfrutar da vida. Por outro, que se testemunha já o ser humano sendo ainda mais explorado ao lado da máquina. É o ser humano se tornando uma peça da máquina. Então, o Marx vai dizer aqui nesse século que o homem se tornou um apêndice da máquina. Ele se tornou só o mero manipulador da máquina, o botão da máquina. Então o ser humano, em vez de se libertar do trabalho que tanto nos oprimiu desde a antiguidade, porque você gastava muito tempo no cultivo, na colheita, você usava o dia inteiro para essas tarefas. Aqui na Revolução Industrial, os empolgados com ela vão falar, nossa, um dia a máquina vai permitir que a gente não mais gaste tanto tempo da vida trabalhando. Ora, se você trabalha 8 horas, dorme 8 horas, 1/3 da vida você passa dormindo. Em 60 anos, 20 você dormiu. Outros 20 você trabalhou. O que sobra de 60 anos são 20 anos que 15 você era criança, 15 você é muito idoso. O que você vive de verdade? O que é a nossa vida? Que intervalo vale tanto a pena para quando você olhar, você fala, nossa, ou eu dormi, ou eu sofri, ou eu era muito velho para curtir, ou eu era muito criança para saber o que era bom. Qual é Então, aqui, o romantismo, ao mesmo tempo que ele vai olhar com uma certa euforia para o desenvolvimento industrial, ele vai ter uma ressalva muito grande, vai ser uma grande lição. Os românticos foram os primeiros a perceber a Revolução Industrial, além de não cumprir as promessas de libertação do homem do trabalho, estava por criar um monstro. E por isso essa temática do monstro, do feio, aparece tantas vezes no romantismo. É a primeira vez que a gente vai ver a figura do deficiente, do doente, do bruto nas obras de arte. Até agora a gente só viu o belo. A representação dos profetas, a representação de Jesus, dos apóstolos, ou todas as obras gregas são baseadas num conceito de belo, sempre associado ao saudável, sempre associado ao guerreiro, sempre associado a uma integridade física. Agora o romantismo percebe que algo precisa ser colocado neste universo de representação. Então, o romantismo vai trazer à tona a feiura, finalmente. Obras como Corcunda de Notre Dame, só era possível no romantismo. Obras como Jekyll e Hyde, falando sobre o seu lado bom e ruim, simultaneamente convivendo em você. Obras como A Bela e a Fera, elas só são possíveis no romantismo, que não só traz à tona a feiura, o grotesco, o bruto, o monstruoso, o doentio, mas como elogia isso. Porque percebe que o ser humano, ele possui esses dois aspectos e a Revolução Industrial, ela é o melhor ou o pior do homem? Eles põem uma interrogação nisso. Será que isso é a face do Dr. Jekyll ou é a parte monstruosa? É a parte incontrolável? Essa resposta talvez a gente não tenha até hoje, mas pelo que eu vejo no mundo, creio que o grotesco é o que predomina. Então, o romantismo, ele é século XIX, início do século XIX, vai quase até o fim. No Brasil, essa data limite aqui é a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque é o início do realismo. Então, essa data aqui de término oficial, vocês vão ver obras românticas ainda produzidas até o finalzinho do século XIX. Mas já começava a emergir uma outra estética, que é a do Machado de Assis, que é o realismo. Então, essa data de término aqui é importante vocês perceberem. Século XIX. Mas os precursores do romantismo estão um pouquinho antes. Ainda nos 1700, no finalzinho dos 1700, você já tem, principalmente na Inglaterra, ou melhor, na língua inglesa, Inglaterra e Estados Unidos, uma produção muito interessante que comumente é chamada de romance gótico.
e que faz muito sucesso até hoje. Ela é uma produção que tem algumas curiosidades além disso. Você tem mulheres escrevendo, as grandes autoras, os grandes autores são mulheres. Você tem estatísticas enormes, né? Até assim, no século XIX, você tinha metade das obras escritas em língua inglesa eram mulheres. Quando você vira o século, isso vai diminuindo gradativamente. É muito interessante como a sociedade industrial foi propondo uma mudança na sociedade, em todos os aspectos, e no aspecto, por exemplo, da produção cultural, uma diminuição do papel da mulher. Mas vocês estão vendo aqui um período marcante em que a voz feminina, ela é a maior produção da época. Então, Frankenstein, da Mary Shelley, você tem as irmãs Brontë, Charlotte, Anne Brontë, com o Morro dos Ventos Vivantes, que eu vou contar para vocês. O Edgar Allan Poe, homem, mas da língua inglesa ainda. Esses caras, eles criaram um tipo de romance sombrio, psicológico, baseado em fantasmas, baseado no ambiente interno das casas, baseado no medievalismo, no retorno à Idade Média. Um romance psicológico de medo. Produz medo e produz catarse. Produz um prazer ao final, mas um prazer com o medo. E até hoje faz um sucesso enorme. Ele dá origem a muitas outras coisas. O romance noir no cinema francês, ele dá origem a uma parte do cinema que a gente gosta muito, que são os suspenses, os filmes de terror. Mas esse romance gótico, que já começa no século XVIII e vai para o XIX, ele é o precursor do romantismo, principalmente a segunda geração, que a gente vai estudar aqui no Brasil. Ela foi muito influenciada por esse romance gótico. Um romance que fala do sombrio, que fala da morte, que fala de fantasmas. A gente vai conhecer ele daqui a pouco. Inaugura-se o romantismo com a publicação Os Sofrimentos do Jovem Werther, de um alemão chamado Wolfgang Goethe. Um cavalo, assim, um cara, tudo que ele escreveu é clássico, tudo é gigante. Esse é o romance, Sofrimentos do Jovem Werther. Ele é um livro fininho, muitíssimo interessante. A primeira vez que você lê, você acha ele muito diabético, muito doce, porque ele tem um exagero de sentimentos perturbador. O Werther se apaixona pela Carlota e ambiguamente ela corresponde. Ela já está quase que encomendada a casar com um médico que representa a ciência, que representa a racionalidade, um cara que tem um perfil, ele é alto, bonitão, é rico, enquanto o Werther recebe uma herança, ele precisa ir cuidar de uns negócios no interior da Alemanha, aí ele encontra essa Carlota e se apaixona perdidamente. Parece que a vida ganha um sentido quando ele começa a amar essa Carlota, que inicialmente é um amor platônico, não correspondido, mas com o tempo ela ambiguamente quer, não pode, até o momento em que a coisa se torna muito intensa para ele e ele vê que não vai ser correspondido, porque ela vai casar com o médico, mas ela diz: olha, eu acho que eu te amo, só não posso ir contra essas forças que já decidiram o casamento. Ele é uma figura proeminente na cidade, as famílias já combinaram, eu não tenho forças, mas eu acho que eu te amo. E aí ela dá um beijinho nele, tipo na testa. Tá vendo que não precisou nada, só isso já é devastador. Ele se sente inundado por um sentimento tão grande que ele compra o melhor vinho, veste a sua melhor roupa, lê o seu melhor livro, que ele é apaixonado, à luz de uma vela, e ele pega e dá um tiro na cabeça e se mata. Se eu não posso ter a Carlota, então a vida não tem mais sentido. Veja que diferença tem em relação ao Camões que a gente estudou há pouco tempo atrás, né?
como ele, naquele poema, ele pede a Deus que o leve também. Ele não tem dúvida que ela é o grande amor, mas ele não se mata por ela, porque ele é um homem racional. Lá no Camões, a racionalidade, o equilíbrio é o grande valor. Então lá ele tem certeza, mas ele não se mata. Aqui não, o romantismo já é o contrário. O suicídio está entre os temas mais frequentes no romantismo. Esse romance é interessante porque ele, na época, se constatou cerca de 60 suicídios, em que pelas cartas deixadas pelos suicidas, se verificou que foi incentivado o suicídio pelo livro, pela leitura do livro. Muitas pessoas seguiram o Werner. Ele se tornou uma febre, um livro famoso, mas além disso tem essa nota. As pessoas se identificaram tanto com o conflito do personagem, de por que eu devo viver? Porque Deus... A pessoa se liberta dessas correntes e fala, não vejo mais sentido, eu prefiro morrer. Ele se mata. Ele não é enterrado num cemitério cristão, porque os suicidas não podiam ser enterrados. Então ele vira uma pessoa esquecida de todos, de tudo. É um fim trágico e um fim triste para uma figura tão viva no sentimento. A questão do sentimento no romantismo é importante para vocês pensarem o seguinte. Eles acreditam que o pensamento se perverte, que o pensamento ele é uma fonte de corrupção. Ele se adapta e ele quer tirar vantagem. O pensamento tende a fazer concessões e negociar demais. E o sentimento não, o sentimento é puro. O sentimento não negocia, ele sente e faz. A distância entre o gesto e a ação, ela é pequena. Já o pensamento, ele dá voltas, porque ele obtém formas diferentes de conseguir aquilo, adiando às vezes. Já o romantismo, ele prega que os sentimentos são capazes de purgar, de purificar o que o pensamento nos intoxica. Então o pensamento é uma fonte de corrupção do ser humano. Já o sentimento ele é puro. O que você sente, você deveria tratar como verdade. Veja que é completamente diferente do que a gente viu até agora. Quer dizer, o romantismo, ele valoriza a paixão, galera. A paixão. Lembra dos gregos? Pasquem, dá origem à palavra patologia, doença. E a palavra paixão. Então, para os gregos, estar apaixonado era estar doente. Para os gregos, ainda bem. Agora, para o romântico, ele acha que isso é positivo. Estar doente é isso mesmo que eu sinto. Tanto que as descrições, sempre as pessoas estão com sudorese, estão palpitando, estão febris. Isso é positivo. O romantismo acha que é só assim que a gente é verdadeiro. Quando a gente está palpitando, quando a gente está sentindo algo, então aquilo é verdadeiro. O pensamento não. O pensamento é sempre uma representação, uma imagem distanciada, não verdadeira. Então eles pregam a emoção. Você sentir e acreditar naquilo que você sente. O jovem Werner acredita tanto que a vida perdeu sentido, sem a Carlota, que ele sente uma impotência em transformar o mundo, que ele se suicida. Então, essa obra inaugura o romantismo, porque o personagem, ele é o centro, é um personagem passional, é um personagem patológico. Não sei, patológico se tornou também algo negativo na nossa sociedade industrial, algo que a gente deve evitar. Afinal, vocês doentes não vêm à aula. Se eu ficar doente, eu não venho dar aula. Se eu ficar doente, eu não trabalho. E a indústria não pode parar. A indústria quer todo mundo saudável para ela. E vocês são máquinas também. Vocês não podem parar. Então a doença está fora. Sendo que a doença, o romantismo persegue. Ele é revelador, por vezes, do seu interior. Não deveria ser algo que você afasta, e sim algo que você integra e compreende. Mas o mundo industrial, que a gente começa a ver aqui, ele quer abolir isso. Se você está com muito sono, é ruim. Toma um antidepressivo e vai trabalhar. Se você está chorando porque perdeu sua mãe, o luto é só alguns dias. Você tem que esquecer sua mãe e trabalhar.
Então a sociedade industrial, ela aboliu a emoção, a tristeza. Ela estipulou que 2 dias tá bom de choro. Acabou. Isso tudo o romantismo vai denunciar, colocando personagens que choram uma vida inteira, personagens que não levantam da cama. Os personagens não são personagens apenas produtivos, apenas bonitos e saudáveis. Não, eles são figuras grotescas, feias. São figuras com defeitos físicos. Isso nunca tinha acontecido até agora. Todas as figuras, elas sempre são figuras saudáveis. Aqui não, o romantismo vai trazer para dentro do romance, vai trazer para o palco, vai trazer com destaque o grotesco, o feio, o doentio. Bem, a inauguração então guarda os sofrimentos do jovem Werther, do alemão Goethe. Mas o que eu comentava com vocês é que muito mais determinante e influente para a gente é o romance gótico inglês. Aqui você vê as escritoras Emily Dickinson, Charlotte Brontë, todas essas meninas, a Mary Shelley, elas são de uma época chamada vitoriana na Inglaterra, em que havia muita repressão sexual. Mas a sociedade inglesa, como a Revolução Industrial nasce lá, a sociedade se transforma brutalmente. Os valores nunca acompanham a velocidade com que a sociedade muda. A sociedade muda mais rápido do que os valores são capazes de correr atrás. Os valores sociais, eles são como uma sombra que correm atrás de você. Então aqui a sociedade já mudou, mas ainda há um apelo por um modelo tradicional de família, por um modelo de comportamento feminino convencional ligado ao papel da mãe. Isso aqui já a Inglaterra não acompanha, ela já está se transformando. É engraçado que essas meninas todas tenham tido vidas sem nenhum marido. A Emily Dickinson jamais saiu de casa, para você terem uma ideia, da casa dela. Eram pessoas reclusas, que recusaram esse papel que ainda era empurrado, o de casar e se tornar dona de uma propriedade, ter filhos. Elas se recusaram e produziram filhos muito bonitos, que são essas obras. Então a Mary Shelley escreveu Frankenstein, a Emily Brontë escreveu O Morro dos Ventos Vivantes, e é aqui que eu vou mostrar para vocês e vou contar, porque vocês vão perceber então que esse romance gótico, europeu, mas principalmente de língua inglesa, ele não só faz sucesso até hoje, como ele tem características que nos influenciam determinadamente até hoje. Em alguns aspectos, a gente ainda acredita que a emoção seja verdadeira, que a emoção traga mais pureza e menos contaminação do que o pensamento. A gente gosta de obras que nos emocionem, obras que tenham emoção, obras muito racionais. A gente não tem tanto apego assim, como se a gente percebesse que sim, estamos muito contaminados, muito sedimentados, cristalizados, e a emoção vem nos umedecer um pouco. Esse romance consegue até hoje nos emocionar, e ele sempre se afasta da sociedade industrial. Os personagens vivem no campo, mas não como no arcadismo, mas eles vivem afastados dessa sociedade industrial como uma reclusão, como um afastamento mesmo. Buscam no medieval as suas origens. Então o Drácula ou Frankenstein, todas essas obras têm características como ruínas, fantasmas, a dualidade do homem, o sentimento individualista. Então, essas são marcas, não só do romantismo, mas que se originaram no romance gótico. Eu vou contar para vocês o Wuthering Heights, que é um dos ventos vivantes, e vocês vão perceber como muda drasticamente do que a gente viu até agora e como é decisivo para compreender, principalmente a segunda geração no Brasil, Alves de Azevedo, o mal do século. O ultrarromantismo se baseia nisso aqui. O que conta o Morro dos Ventos Uivantes? Conta a história da Catherine e do Heathcliff.
A Catherine é de uma família aristocrática inglesa. Ela tem um irmão, eles vivem nesses castelos, numa grande propriedade, onde venta muito. E o vento uiva na casa. A posição da casa venta muito. Essa é uma característica, como se o vento ali ele se pronunciasse, se manifestasse. Veja que aqui a natureza ela não é dominada. A natureza aqui ela se expressa, ela não é controlada pela razão, como a sociedade industrial faz, como a tecnologia faz, de suprimir, submeter a natureza. Aqui a natureza ela sempre rompe. Por isso vocês vão ver imagens de tempestade, naufrágios, ou o vento aqui, que ele uiva e se manifesta na casa. A casa é sombria. Que o pai da Catherine um dia vai para Liverpool e encontra na rua um cigano, criança ainda, órfão. Ele resolve adotar e levar para casa. Quando ele chega em casa, bem, a irmã recebeu muito bem esse irmãozinho novo, mas o irmão dela de sangue não gostou desse irmão intruso, ainda mais que ele é um cigano. Veja que aqui há uma oposição entre os que são da terra, os que são aristocráticos, e o cigano, que na Europa sempre simbolizou esse que não tem pátria, que não tem um lugar fixo, que não tem uma identidade fixa. O endereço é a identidade, né? Se você tem um endereço fixo, você tem uma identidade. Os judeus e os ciganos nunca tiveram. Então, você vê a perseguição no Gil Vicente, o antissemitismo, e você vê aqui os ciganos sofrendo essa discriminação. Bem, ela gosta muito do Heathcliff, esse irmãozinho cigano adotado. E o pai, enquanto vive, cuida muito também do Heathcliff, muito bem. Os três, como se fossem irmãos de sangue. Quando o pai morre, quem assume a propriedade é o irmão. Veja que aqui, quem manda, quem responde pelos bens é o irmão. E aí ele não gosta do Heathcliff. E aí ele fala, olha, meu pai tratava você como filho, eu não vou tratar como meu irmão. E ele se torna um funcionário da casa. Vai dormir no estábulo. E ele trata muito mal. Até com um pouco de violência física, com maus tratos. Ele se veste mal, ele come mal com os empregados. Ele não está mais como uma figura da casa, um herdeiro. Bem, a Catherine não. A Catherine não só gosta do Heathcliff, como ela se apaixona pelo Heathcliff. Veja que é uma tensão, né? Porque eles são meio irmãos. Cresceram juntos, então eles são irmãos. Mas o que vai acontecer é que eles vão enamorar-se, vão crescer e adolescer juntos e vão se apaixonar perdidamente. Isso é muito secreto, porque o irmão de sangue não gosta. Eles se encontram sempre, e aí é muito interessante, num quarto. É um quarto com uma capelinha. Veja que ali a autora coloca como se aquilo já tivesse abandonado, né? Como se aquilo já não tivesse mais frequência. Tanto que eles usam para transar. Eles vão para esse quarto que ninguém frequenta e ficam nessa capelinha. E ali é o covil do amor deles, né? É o local onde eles se afastam para poder. Fora isso, eles passeiam muito pelos campos. A descrição dos campos é muito interessante, porque ela é cheia de rochas. É muito seco. É muito sem vida, né? Isso aí é típico do romance gótico, né? O giz me dá alergia, por isso que eu estou sofrendo aqui. Escrevi com giz? Bem. E, ok. Eles vão mantendo esse amor em segredo, mas vejam, se a gente tinha visto antes, o amor impossível, desde as trovas, tinha um aspecto de classe. O amor impossível era entre o nobre e o plebeu, entre ciganos e aristocráticos. Aqui tudo isso está rompido, né? Porque ela, embora mantenha em segredo, a Catherine e o Heathcliff estão juntos. Então aqui
elogiado esse impulso, essa emoção de não pensar nessas coisas. Não pensar, inclusive, no sangue, né? Porque, embora eles não tenham o mesmo sangue, eles são irmãos de criação. Bem, um dia eles estão brincando na casa da propriedade vizinha e esse vizinho, ele é completamente diferente do Heathcliff. O Heathcliff só se veste de preto, é um cara fechado de poucas palavras. Na verdade, ele só fala com a Catherine. Ele só vive para a Catherine, é isso que ele diz. Minha vida é você. Eu só tenho você, o resto não me importa. Eles estão brincando nessa propriedade, vendo o herdeiro da propriedade, que é totalmente diferente dele. É falante, é loiro, usa roupas esvoaçantes e coloridas. E os cachorros se soltam e ameaçam pegá-los. Então eles saem correndo e ela é mordida por um cachorro. Quando os funcionários de segurança chegam, o Heathcliff é posto para fora, porque ele é chamado na região toda de... Ele é maltratado, ele é um funcionário. O que você está fazendo com a Catherine? Não é para você andar com a Catherine. A Catherine é levada para a propriedade, é cuidada lá, passa 3 longos meses lá, sendo cuidada, enquanto ele fica no Morro dos Entrevivantes, contando os dias, literalmente, como se fosse uma prisão. Sem a Catherine, ele está preso. Tanto que ele conta no calendário os dias. E ele vai ficando muito chateado, porque ele acha que a Catherine não se incomoda com essa distância. Ela está conseguindo viver. E ele não entende, porque ele fala, nossa vida é uma só. Como que você consegue viver sem mim? Eu não consegui. Eu virei um fantasma esses 3 meses. Galera, aqui a coisa vai ficar interessante, porque o herdeiro da propriedade vai pedir a Catherine em casamento. Ela de fato é muito bonita. E ela representa essa aristocracia toda, bem educada. Então era natural que os aristocratas casassem entre si. Era quase uma convenção. Não é o amor tanto que está sendo colocado, entendeu? Você casa por um interesse de classe, juntar fortunas, juntar sangue nobre. Ela, a princípio, não quer, mas vai acontecer um mal-entendido, e o mal-entendido, ele é uma marca do romance romântico. O mal-entendido, ele sempre é um motor das histórias. O mal-entendido é o seguinte, ela está na cozinha com uma criada que, como se fosse a ama dela, que cuidou dela desde pequena, é com quem ela se confidencia. Está uma chuva tremenda, uma tempestade, tudo escuro, só vela. E ela fala, ele me pediu em casamento. E aí a ama, a empregada governanta, fala, e aí, você vai aceitar esse pedido? Ela falou, claro, ele é rico, bonito, por que eu não aceitaria? Aí ela fala, mas se ele tem tantas vantagens, por que você está falando isso triste? E aí ela diz, porque tem o Heathcliff, né? E por que você não casa com o Heathcliff? Aí ela diz, porque o Heathcliff ele é muito pobre, meu irmão destruiu o Heathcliff. O Heathcliff hoje em dia é um bicho. Veja, nessa hora, ela não sabe, mas ele está atrás de um móvel, ouvindo. E onde está o mal-entendido? Ele só pega a parte em que ela diz, eu jamais casaria com o Heathcliff, porque ele é um bicho. E aí ele fica muito ofendido com aquilo e sai na tempestade. Aí a governanta fala, nossa, acho que o Heathcliff estava aí e ouviu. Ela fala, o que ele ouviu? Eu acho que ele ouviu dizer que você nunca casaria com ele. E aí ela sai na tempestade, louca, triste, procurando o Heathcliff some. Nunca mais volta. Ela fica doente, primeiramente. Isso é outro lugar comum do romance, do romantismo. As mulheres entram em conflitos e elas estão muito oprimidas. E elas terminam sempre sofrendo fisicamente e morrendo. Vocês vão ver muitas obras assim. A Iracema, por exemplo, acontece isso. Elas morrem por não conseguir, não ter instrumentos para resolver conflitos que estão estruturalmente além do sentimento apenas. Só que o sentimento é tão grande que não tem jeito. E aí elas terminam sucumbindo e morrendo. Bem, ele some, os anos se passam, ela acha que ele não vai mais voltar, porque ela considera que o que ele fez foi uma mágoa muito grande. O que acontece é que ela casa, tem uma filha, a filha
é muito parecida com ela, de aparência, muitíssimo, né? Só que depois de 10 anos, o irmão dela, que cuida das coisas, bebia demais, se endividou, e aí ele perde a casa. Leiloam a casa e compram a casa do Morro dos Ventos Uivantes. Ela já está morando com o marido. E aí, quando eles vão descobrir quem é o comprador é o Heathcliff. Não se sabe o que ele fez nesse tempo que ele ficou longe. Não se sabe que ele fez fortuna. Ele volta muitíssimo diferente. Continua com as suas roupas pretas, mas agora fino. Ele é rico, ele compra o Morro dos Ventos Uivantes e imprime uma vingança. Primeiro contra o irmão, porque agora o irmão é que tem que ficar na casa dele. Não, irmão, você não precisa sair. Você sempre cuidou tão bem de mim. Pode ficar na casa. E aí há uma vingança contra o irmão, mas há uma vingança que ele também vai querer com o marido da Catherine. E ele vai buscar a Catherine. A Catherine fica muito feliz, mas ela acha que é possível conciliar. Então ela fala, olha, vocês precisam ser amigos. Como se fosse possível. E o Heathcliff fala, olha, eu vim te buscar. Como me buscar? Catherine, a gente não pode ser, a gente é uma alma só. Não, eu não posso. E ele dá um beijo nela, e isso é devastador para ela. Porque quem já está transbordando de emoção, você não pode dar um beijinho, entendeu? Um beijinho explode tudo. E aí ela fala, Heathcliff, nunca mais faça isso. Se você me beijar de novo, eu morro. Porque eu não posso me separar dele, ele precisa de mim. E eu não posso viver sem você. Você é minha alma. Isso é verdade, acabou. Eu não sei viver sem você, mas não sei viver. Eu não posso abandonar. Então aqui é um conflito razão, porque ela precisa ficar com o marido, ter uma filha, mas ela realmente, quando o Heathcliff volta, e principalmente a beija, a vida voltou a ser, é uma alma só. Bem, o Heathcliff é expulso da casa, e isso é muito difícil, porque o cara sabe que ele está ali para roubar a Catherine. E ele percebe que a Catherine hesita, então ele fala, não quero mais ele na minha propriedade, proíbe ele entrar, visitar a amiga. E aí ele entra à noite, arromba portas e tudo, e ela está doente, porque ela não está conseguindo viver com ou sem ele. E ela está doente, ele vai lá e dá um beijo nela. Ela tinha dito que se me beijasse mais uma vez eu morria. E ela vai morrer mesmo. Ela morre. E, putz, ele fica enfurecido, né? Porque ele acha que ela o abandonou. Então ele diz, você não vai sossegar, sua alma não vai sossegar enquanto você não voltar para mim e me levar. Estou te esperando, Catherine. Veja que aqui ele ficou louco, né? Porque ele amaldiçoa a Catherine, está esperando que a alma dela volte. E ele vai visitar, às vezes, o caixão dela e abre para ver se ela já voltou. E ele fica perturbado, vai se tornando um cara cada vez mais casmurro dentro do castelo. Ele rouba a filha dela. Ele fica muito perturbado. Bem, e esperando. Os anos passam e cadê a Catherine? Ele vai se tornando uma pessoa má. Cada vez mais má, porque a vida só tinha uma coisa que o humanizava. A Catherine. Sem a Catherine, ele é o mal. Bem, ele sequestra a filha. É a cara da Catherine, só que loira. E ela está presa na propriedade. Até que começa uma tempestade monstruosa. E um cara pede guarita. Olha, a chuva vai me pegar, vocês podem me deixar, seu Heathcliff, passar uma noite aí na sua propriedade? Esses castelos com 100 quartos. Ele fala, não, morra. Olha como o cara ficou mal. Ele não está nem aí. E aí ela, a filha que não é filha, o duplo da Catherine que não ela vai e fala, te escondo num quarto, mas olha, não faz barulho, porque ele vai te matar, hein? Aí ela põe ele num quarto, ela nem sabe que esse quarto é o quarto onde eles se encontravam. E o cara está protegido da chuva, mas está achando aquilo muito sombrio. Só de entrar ele já tem calafrios, entendeu? E aí ele encosta na cama, percebe que a cama está esculpido, tipo canivete, Cat e Heathcliff, forever, assim, sabe?
Aí ele fala, nossa, que ambiente. Nisso, os galhos da árvore estão batendo na janela. Aí ele fala, putz, isso vai acordar aquele cara, eu tô perdido. Aí ele vai e abre a janela para empurrar os galhos. O galho pega e quebra a janela. Aí ele segura os galhos, empurra o galho para fora. Nisso ele sente 2 braços pegando. Quando Heathcliff, eu voltei. Aí ele fala, ai meu Deus! E sai correndo, vai para a sala. Nisso na sala está o Heathcliff com a filha que não é filha, né? E aí ele fala, o que você está fazendo aqui? Eu te mandei embora. Não, calma, seu Heathcliff, aqui tem alguém naquele quarto. Que quarto? Não era para você entrar naquele quarto? Aí ela fala, não, fui eu que pus ele lá de dó, porque ele estava na chuva. Não era para entrar nesse quarto. Mas calma, tem alguém naquela janela, eu juro, uma mulher, parece com ela mesmo. Falando, eu voltei e ela me pegou, ela está gelada. Aí ele fica perturbado, ele fala, meu Deus, será que é? Aí ele vai para o quarto, se tranca, não acontece nada, até que a governanta no outro dia abre e ele está deitado na cama morto. Quer dizer, a Catherine voltou mesmo, né, para ele. Veja que aqui o amor, ele ultrapassa a vida, né? Veja que a emoção aqui, ela não se conforma com o limite social, étnico, renda, e ultrapassa inclusive a morte. Ele vai atrás, mas ele vai atrás inclusive do fantasma dela, entendeu? E o fantasma volta para o Heathcliff. Veja que coisa passional, como muito diferente do que a gente viu até agora. Muito mais bonito. Vou passar para vocês. Essa canção está com a letra. Ela é a letra do Morro dos Ventos Uivantes. Agora vocês vão assistir e vão entender tudo. A versão do clipe é do filme. É a melhor versão, essa aqui com a Juliette Binoche. Tá? Tem umas 3, 4 versões no cinema. Mas é isso, né? Não é só história. Você tem que transportar o clima. E essa versão aqui, ela é gótica mesmo. Ela acertou na música, no tom escuro, nas ruínas, entendeu? A interpretação deles é muito passional, né? Vou passar para vocês aí em casa também. Minha filha adora essa música. Adora essa música também. Mickey, pode apagar as luzes? I hate
Bem, vocês perceberam que o clima mudou completamente, né? Se você fala de um amor por fantasmas, maldições, você se afastou completamente daquele espírito da cristandade. Ao mesmo tempo, a noção de belo, do mundo grego, do equilíbrio, não aparece aqui. Não há equilíbrio nenhum nesses personagens, eles são passionais, desequilibrados. Então, o romantismo é um salto no que a gente viu até agora. Ele não tem nem o equilíbrio do mundo grego e nem o conceito de bondade do mundo cristão. Esses personagens beiram a maldade mesmo, no sentido de crueldade, no sentido de a paixão ela é justificativa de todas as atitudes. O romance gótico é muito interessante. Muitas obras são famosas, todo mundo aqui já ouviu falar dessas obras. Dr. Jack, o Edgar Allan Poe, então, é uma coisa fantástica. Esse poeminha eu vou ler para vocês, do Edgar Allan Poe, que é um cara, esse sim, em vida, sombrio. Era alcoólatra. Ele criou esse tipo de romance psicológico de terror, que é fantástico. O Gato Preto. Esse Hannibal Lee, ele vai influenciar muito diretamente o Alves de Azevedo. Vocês vão ver um poema do Alves de Azevedo que é muito semelhante. Preparem-se, porque é uma ruptura total. Olha Hannibal Lee. Aqui é a versão portuguesa. Então, em vez de beira-mar, eles usam ao pé do mar, né? Em português a gente usa beira-mar, a gente não usa o pé do mar. Mas o português de Portugal usa a expressão pé do mar. Foi há muitos e muitos anos já, num reino ao pé do mar, a beira-mar. Como sabeis todos, vivia lá aquela que eu soube amar, e vivia sem outro pensamento que amar e eu adorar. Galera, olha que pecado. Qual é o maior dos mandamentos? Para vocês entenderem como o romantismo se afasta do mundo grego e se afasta do mundo cristão. Qual é o maior dos mandamentos cristãos? Tudo aqui é ateu? São tudo para o inferno? Não, vocês não acreditam? São laicos? Leigos? É isso? Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, eu não posso amar algo mais do que a Deus. Mas vocês percebem que a paixão dessa galera, ela é tão obsessiva, ela é tão grande, que ela não só rivaliza com o amor de Deus, simplesmente esquece Deus. Eu quero tanto a Catherine que eu nem sei se... Não quero saber de Deus, eu não penso em Deus, eu só penso nela. Existe pecado maior do que você estar pensando apenas nela e vocês pensando nele? Você está pensando nele essa hora, não tá? Eu sei, você está escrevendo no caderno aí o nome dele, obsessivamente. Não consegue prestar atenção na aula, não consegue pensar em nada, em Deus muito menos. Então isso é um pecado, vocês entenderam? Como a paixão, ela é um pecado... É o maior dos pecados, porque faz você esquecer daquilo que a gente deveria pensar o tempo todo, que é Deus. Então se afasta completamente da cristandade. Por outro lado, se o mundo grego valorizava o equilíbrio, uma pessoa que só fica pensando na outra e é totalmente desequilibrada, não. Nem estética grega, nem estética cristã. Percebem como o romantismo? Eu vivia sem outro pensamento que não fosse amar-me e eu adorar. Quer dizer, ele só pensa nela e ela nele. Hannibal Lee. Eu era criança e ela era também criança. Veja que é um amor que vem desde a infância. Nesse reino à beira-mar. Mas o nosso amor era mais do que amor. O meu e o dela amar. O amor que os anjos do céu vieram ambos a nos invejar. Veja que o amor é tão grande que até os anjos do céu invejavam. E foi essa a razão porque há muitos anos, nesse reino à beira-mar, um vento saiu de uma nuvem gelando aquela que eu soube amar. Quer dizer, algo soprou nela, a inveja dos anjos, os demônios, até as forças da natureza invejam o amor. E aí soprou um vento gelado e ela morreu. Porque os luares tristonhos só me trazem sonhos da linda que eu soube amar. E as estrelas nos ares só me lembram olhares da linda que eu... Galera, ele olha para o mundo, ele vê a fisionomia dela. Por que o mar é bonito? Porque tem a cor dos olhos dela. Por que aquilo é bonito? Porque me lembra dela. Quer dizer, ele só pensa nisso. Mesmo ela morta,
ele a vê em todos os lugares. E assim, estou deitado toda noite ao lado do meu anjo, meu sonho e meu fado, no sepulcro à beira-mar. Ele vai até o caixão dela todos os dias e se deita com ela. Necrofilia. Essa galera era louca, hein? Essa galera era louca. Ele está falando aqui que ele vai dormir com ela, mas ela é o cadáver. É pior que o Dom Pedro lá na Inês de Castro. Coroa a rainha. Eles aqui não, aqui o negócio é... Vocês viram o Heathcliff, ele abre o caixão. Ele beija a morta. Não é essa paixão de vocês aí, morna, sem graça. Não é isso aí. Amor não é isso aí. Amor é isso aqui, ó. Morreu e eu continuo amando aquele cadáver maravilhoso, aqueles ossos maravilhosos, entendeu? É isso. O pessoal é louco, hein? Ó. Bem, como que o romantismo chega no Brasil? Claro que tudo que é importado paga pedágio, né? Então, isso na Europa tem um sentido porque a sociedade lá está industrial, as cidades enormes. Então, quando essas ideias vêm para cá, elas vêm um pouco estranhas, né? Porque aqui a gente ainda é colônia, de repente a gente vai se tornar independente. A nossa história é uma história sempre cheia de farsas. A nossa independência foi real. A gente continuou na mão do herdeiro de Portugal. Então, o que marca no Brasil, então, romantismo, revolução industrial na Europa. Mas, no Brasil não tem revolução industrial nenhuma. O que marca o romantismo no Brasil é a independência do Brasil. Então, a independência é o grande marco. E isso vai influenciar bastante. Lá na Europa, a necessidade do nacionalismo, anotem aí, muito ligado à emoção, a emoção como algo capaz de nos purgar da corrupção que o pensamento provoca. Então, a emoção é a forma de nos tornar autênticos, genuínos, puros, nos aproximar de uma pureza que a civilização afastou. Eu sou um bom selvagem, mas no contato com a civilização, a educação, a escola, a internet, isso tudo me corrompe e eu me torno uma pessoa hedionda. Mas a emoção, ela me traz de volta a pureza, me traz de volta a essência, que é boa na origem. Bem, aqui no Brasil, você não tem essa sociedade industrial ainda. Você não tem uma cidade com 500 mil habitantes. Você ainda é uma economia agrária, baseada no latifúndio, na monocultura. E agora, o Brasil se torna independente. Se torna independente de Portugal, sendo que a elite de Portugal está aqui. O rei está aqui, de Portugal. Então, é uma independência estranha. De qualquer forma, lá na Europa, por necessidades comerciais, os países aderem a um discurso nacionalista como uma forma de beneficiar a sua indústria. Então, o nacionalismo lá é um jeito de criar fronteiras comerciais, criar vantagens comerciais. O discurso nacionalista vai contaminar o romantismo. O romantismo fala de origens, por isso que eles vão na Idade Média, porque as nações do século XIX têm a sua origem na Idade Média. Alemanha, Itália. Então esse passado glorioso é um passado medieval. Então eles voltam a elogiar a Idade Média, porque é ali que está a origem da nação moderna. Essa burguesia industrial, ela quer vantagens internas na competição com outros mercados. Então o discurso nacionalista serve como uma forma de revestir a nação, a comunidade, para uma luta comercial. Aqui no Brasil, a gente é uma economia exportadora, submissa a Portugal, submissa à Inglaterra, porque a Inglaterra já comanda Portugal por causa de dívidas enormes. O Brasil é uma colônia dupla, de Portugal e da Inglaterra. Não tem independência nenhuma, ela vai declarar independência, mas é uma independência furada. Como que se enquadra um discurso nacionalista aqui? Se enquadra porque o desejo de ser independente, ele encontra em geral a necessidade da identidade. Por exemplo, vocês querem sair de casa? Vocês
querem ter seu próprio barraco, ou sua própria mansão, não sei, ou sua própria, seu próprio cantinho, seu cafofo. Mas se você se dá bem com seus pais, para que você quer pagar um outro aluguel? Se seus pais está tudo bem, você economiza aluguel, você economiza luz, água, para que você quer ir morar sozinho? Em geral é porque há algum conflito. Você não se dá bem com seus pais. Você quer andar de calcinha na casa, mas não dá, seus pais são evangélicos. Você quer ver um programa diferente, mas seus pais querem ver. Então, você quer trazer seus amigos, não dá. Então, quando há um conflito, você quer seu espaço, tá vendo? Você forja uma identidade. Pai, a gente já não se dá bem. Não dá para conviver, eu quero ter meu lugar. Porque eu tenho outras ideias, eu quero ter outro espaço. Quando você se dá bem, como a elite portuguesa aqui no Brasil, com Portugal, não tem sentido. Lembre que a única contrariedade eram os impostos, o quinto. Tirando isso, a elite portuguesa veio toda para o Brasil. Não é por uma questão de diferença. Então, para justificar a independência, eu tenho que artificialmente criar uma diferença. Então, o romantismo vai ser um grande panfleto ideológico, um grande discurso de diferenciação de Portugal. Aqui o romantismo vai inventar o Brasil, para bem e para mal. Agora o Brasil vai ser algo diferente de Portugal. Vai querer uma arte autenticamente brasileira. O que é uma arte autenticamente brasileira se até agora a gente só imitou Portugal? Está vendo a dificuldade? Então, a primeira geração romântica, ela é uma geração nacionalista. Qual é a grande figura que vocês têm que guardar? José de Alencar. José de Alencar cai em todas as provas. Todas. É leitura obrigatória. Quando eles não dão uma obra específica, ele cai porque ele é obrigatório. Porque o romantismo inventa o Brasil. O romantismo cria a primeira imagem do Brasil. Que vocês já vão ver, ela é distorcida. Ela é distorcida porque essa primeira imagem do Brasil, para o José de Alencar, ela é fruto, o Brasil, fruto de dois povos. O índio nativo da terra, que encontra a semente portuguesa, o homem branco europeu, cristão, branco, e o índio nativo da terra, corajoso, mas supersticioso, místico, que a religião do índio não é levada a sério. Não é religião, é um monte de crendices. Essa é a visão do homem europeu. Mas ele é puro, ele é um ser puro, um ser forte, corajoso. A terra daqui é boa, o índio também. Então aqui, para o José de Alencar e para os indianistas, para inventar um Brasil, eles começam com uma matriz. Essa matriz é o índio e o branco. O branco e o índio se fundem nesta mistura aqui, esse mameluco que é o Brasil. Então o Brasil é fruto do índio com o branco. Gostaram? Perceberam alguma coisa estranha nesse discurso que tenta inventar o Brasil? Veja, eu podia descrever o Brasil, né? Como o Gregório de Matos fazia. Eu quero falar do Brasil, eu descrevo o que acontece e elogio aquilo que já ocorre. Aqui é o contrário, eu vou inventar um Brasil e vou massacrar a cabeça das pessoas dizendo Brasil é isso, Brasil é isso, Brasil é isso. O que é o Brasil? O índio com o branco? O que está faltando aqui? Está faltando alguma coisa aqui? Caramba! Primeiro que o gráfico aqui já está errado. Porque se eu fosse descrever, seria isso aqui de índio para isso aqui de branco. E está faltando os negros, que é isso aqui. Maior ainda. Então, essa composição do índio com o branco, sendo a origem do Brasil, ela é artificial. Ela não descreve o Brasil do século XIX. E veja como se na origem do discurso de formação do Brasil, na origem do discurso do que é a origem do Brasil, só surge o negro e o índio. E o negro está de fora, sendo que o negro tinha 3 milhões de negros aqui no Brasil.
Dos 10 milhões que foram sequestrados, trazidos para cá, a maioria morreu. São eles que mineram, são eles que plantam a cana, são eles que trabalham. Bem, se na origem o negro foi excluído, muito se entende porque que até hoje o negro continua uma dificuldade de inserção social no espaço simbólico. No espaço econômico, a gente sabe que os pobres, e como a maioria deles são negros, esses não têm espaço mesmo, porque a economia não está nem aí com a maioria. Agora, no universo simbólico, o negro foi excluído na sua origem. Foi o índio colocado como a grande base sobre a qual a semente portuguesa caiu e criou a nação brasileira. Bem, isso aqui então é uma farsa total. Prestem atenção, essa primeira geração, ela é nacionalista. E ela vai, para falar do Brasil, ela vai inventar esse Brasil índio branco. O índio com o branco. A cristandade, a língua do branco se misturando ao corpo do índio. Quer dizer que o software, o programa vem da Europa, o corpo vem do índio. Bem, o romance indianista, ele tem 3 obras fundamentais de José de Alencar. O Birajara, o Guarani e Iracema. O Birajara, é uma trilogia. O Birajara é pré-Cabral. Conta a história de índios antes do Cabral chegar aqui. E já pinta também os índios de forma muito caricata. Os índios animistas, os índios competindo para ver quem é o índio mais poderoso. Nossa, não traduz o que é o universo do índio. É muito mais um transporte de uma novela de cavalaria muito fraca para o universo do índio. Quer dizer, veja aqui que há uma deturpação do que é o universo indígena. Mas o Birajara conta a história pré-Cabral. No Guarani, conta o encontro do branco com o índio. Esse encontro ainda não tem filhos. E aí no Iracema você já tem o Moacir, que é o primeiro brasileiro. O Guarani, rapidamente, que horas são? Que horas são? 3:09? Tá. Rapidamente, o Guarani. O Guarani conta a história do Peri e da Ceci. A Ceci é filha do Dom Antônio de Maris. O Dom Antônio de Maris é um bandeirante. Mora à beira do rio Paquequera, no Rio de Janeiro. Ele tem um arraial, homens armados. E a Ceci é loira de olho azul, um ser angelical, vivendo aqui nos trópicos. Você tem 3 homens importantes. O Loredano, um frei fajuto que não é religioso, mas ele está fingindo que ele é religioso para ser o padre do arraial. O objetivo dele é violentar a Ceci. Ele quer roubar um mapa de esmeraldas do Dom Antônio de Maris e violentar a Ceci. Não quer saber do consentimento dela, nem se ela gosta dele. Ele quer ela à força. O Loredano, então, deseja a Ceci, deseja o corpo. O Álvaro, ele é um fidalgo português, um cara nobre. Esse aqui ama a Ceci, quer se casar com ela. São do mesmo sangue. E há o Peri é índio. Peraí, um deseja. O Frei Loredano deseja o corpo. O Álvaro ama a alma dela. E o Peri adora a Ceci. Venera, é outro nível. É como se ela fosse um ser de luz, um santo. Você entendeu? A palavra adoração vem da relação que você tem com os santos. Ele adora a Ceci, ele não deseja o corpo dela, nem... Isso é visto em vários momentos, né? O irmão dela está brincando com armas de fogo, porque ele é arminha, né? Ele é arminha. E aí ele está brincando com armas de fogo, dá um tiro no índio e mata. O índio é de uma tribo antropófaga. Lembra a antropofagia? Que come gente. E os caras falam, a gente quer o seu filho, do Antônio. Meu filho não vai. Manda ele se esconder no Rio de Janeiro. Fala, não vou dar ninguém, não quero saber. Os índios falam, então a gente vai comer a Ceci. Como se fosse compensar. Bem, é aí que surge o índio Peri, porque ele fica protegendo, ele não é dessa tribo, ele é de uma outra tribo, Goitacá,
E ele fica protegendo a Ceci. A vida dele é proteger a Ceci. Ela está nadando um dia no lago lá, toda radiante, só com vestidinho sensual, nadando que nem uma perereca na lagoa. E ele está lá, ó, ele nem olha. Ah, entra aqui nessa água, tá tão gostosa. Não, ele está vigiando. Nisso tem uns índios que já estão aprontando a flecha para atacar nela quando ela sair. Quando ela sai da água, joga minha roupa. Ele joga tipo de costas, assim, porque ele não olha. Você entendeu como ele é um cara nobre? Né? E aí ela vai sair, os caras soltam a flecha. O que ele faz? Se joga na frente e toma flechada. Só que ele ficou com as armas do irmão dela. Um índio com arma, ele se joga, toma a flechada, saca as armas e mata os índios. Ah não! Esse é o índio! Esse é o índio! Que é a origem do Brasil, o índio ninja. Um índio corajoso, forte, que se submete e se atira na flecha para salvar a branca. Esse é o índio. Pelo amor de Deus, José de Alencar. Tem um outro episódio que ela está andando lá, e aí em cima da montanha, os índios empurram uma pedra gigante para rolar e esmagá-la. Aí ela está passando aqui, meu Deus, uma pedra. Ela é incapaz de se movimentar. Uma pedra na minha direção. O que ele faz? Ele corre, se joga, segura a pedra que rolou lá de cima. Aí ele podia ser um Avenger, um Vingador brasileiro. Ele segura a pedra, sai Ceci, aí tira a Ceci, a pedra sai. Olha que cara, veja que herói. Só que os índios vão invadir o Paquequé, vão botar fogo em tudo, vai matar todo mundo, vai virar uma briga do arraial contra os índios. Só que os índios são muito mais numerosos. Então o índio Peri fala para o Dom Antônio, deixa eu salvar a Ceci, porque não tem mais jeito, eles vão destruir. Eles são muito mais numerosos, vocês não têm ajuda. Aí, fala, o que você quer? Eu tenho um pequeno barquinho, eu posso fugir com ela. E aí o Dom Antônio fala, você quer levar então a Ceci? Sim. Primeiro você tem que se batizar. O índio usa arma de fogo, o índio fala língua portuguesa, o índio come de garfo e faca, o índio vai fugir com a Ceci e se batiza. Aonde que no meio daquele fogo, flecha para tudo que é lado, ele se batizou? Eu não sei. É tudo inconsistente. É tudo simbólico, para mostrar que o índio então se submeteu à cristandade, se submeteu aos hábitos da civilização europeia, e aí ele pega a Ceci e vai para a jangada dele. Nisso ela já desmaiou, porque ela é personagem romântica. Ela desmaia. É muita flecha, muito fogo. Ela desmaia. Aí ele carrega ela desmaiada, vai para a jangada. Nisso o arraial pega fogo, todo mundo morre. E aí ela está desmaiada na jangada, e aí começa uma chuva diluvial, dilúvio. E aí ele está preocupado porque a jangada vai virar, ela é pequenininha. E a Ceci está desmaiada. Está desmaiada. Aí ele fala, como que eu faço? Olha a ideia que ele vai ter, guardem isso para a próxima aula. Ele olha uma árvore gigante, uma palmeira gigante, saindo para fora da água, porque a água já inundou tudo. A copa das árvores está tudo submersa assim. Só que essa palmeira ultrapassa. Aí ele fala, essa palmeira vai servir. Ele amarra a jangadinha, e aí ele mergulha, vai lá no fundo. Aí ele pega a palmeira debaixo d'água e arranca a palmeira com raiz e tudo. Solta a palmeira, ela fica boiando. Aí ele pega a Ceci, sobe em cima da palmeira, e aí a água, ele se perde no horizonte. Você não sabe o que aconteceu. Será que eles ficaram juntos? É um Adão e Eva do Brasil? Será? Não sei. Não é neste livro que ele trata, mas no próximo ele vai tratar da união e o produto. Porque no Iracema já é muito interessante, galera. É um anagrama. Iracema significa América. Muda as letras de lugar, você escreve América. Iracema, América. Quer dizer que a Iracema simboliza a América invadida pelos portugueses. Você tem o Martim, que é um português, amigo de uma tribo, e eles vigiam a costa do Ceará contra invasões francesas. Da tribo Pitiguara. O amigo dele, o Poti, é da tribo Pitiguara, que é rival da tribo da Iracema. A Iracema está lá no mato,
De repente ela percebe alguma coisa, um barulho. Ela nunca tinha visto um homem branco. Ela é uma sacerdotisa. Ela conhece o segredo da Jurema, que é uma casca de árvore, que ela faz lá um santo daime. Ela faz lá uma poção mágica, que os guerreiros ficam fortes. Ela cura, ela é uma feiticeira. Ou seja, ela é casta. Ela não pode se casar, porque os sacerdotes são sempre fora da sociedade. Eles não podem entrar nesse circuito. Ela é uma guerreira. Ela ouve um barulho, nisso ela já saca o arco. Era o Martim. Ela nunca tinha visto um homem na vida. Principalmente barbudo, porque os portugueses eram barbudos, o índio não tinha barba. Ela já taca a flecha nele. Aí ela olha e fica com dó. Ela nunca tinha visto. Aí ela leva o Martim para a tribo. Como ela é feiticeira, ela pode levar. Como que ela levou? Não me pergunte. Olha que mulher maravilha. Ela segura um cara de 100 quilos e leva para a tribo. Veja o naipe da Iracema. Aí ela está cuidando do Martim. O Martim acorda ferido, com febre, e fala: Iracema, me dá alguma coisa para dormir, senão eu vou ter que te atacar. Ele está completamente seduzido pela Iracema. Aí ela dá um remédio, tipo um Rivotril de ervas. Ele desmaia, mas ele acorda. Ele tem um sonho chamando ela para se deitar com ele. Ele não sabe se é realidade ou não. E ele termina. Olha, essa cena hoje em dia a gente teria que analisar se ele não forçou. Para o século XIX, não. O século XIX faz parte da paixão, da passionalidade, a coisa força. Mas hoje em dia, opa, o primeiro não é o último, não. Hoje em dia, não sei, você já releria essa obra de outra forma. O fato é que eles vão ficar juntos, ela vai ser expulsa da tribo, vai morar com ele no litoral. Só que ela era uma guerreira, sacerdotisa, participava de guerras. E lá ela vai ficar cuidando do filho, enquanto ele vai para guerras, vai trabalhar, ela fica em casa. Ela não foi criada para isso, ela vai definhar e vai morrer. É um fim trágico. O Moacir sobrevive, é cuidado por ele, é o primeiro brasileiro, fruto do índio com branco. Veja aqui na trilogia. Então ela morre e ela é enterrada à sombra da palmeira. Palmeira de novo? Vou deixar para a próxima aula. Por que aparece tanta palmeira? A gente vai ver na próxima aula que o Gonçalves Dias escreve um poema muito famoso. Minha terra tem palmeiras. Palmeira que o Peri arrancou. Palmeira onde a Ceci é enterrada, à sombra da palmeira. A palmeira, símbolo da imagem do Brasil. Por que palmeira? Por que palmeiras? Bem, aí na próxima aula a gente vai ver, vamos entender como disso vai para a segunda geração, que é a parte interessante, que é influenciada pelo romance gótico. Beleza, pessoal? Então, pessoal aí na internet, até a próxima aula.